Se perder para o Bayern, a não ser que seja uma goleada, ninguém vai poder dizer que é vergonha. Se vencer, vai ser uma vitória histórica pela evidente diferença que existe de investimento e técnica também. O Bayern tem jogadores do primeiro nível do futebol mundial. O Bayern de Munique tem presidente, é um time, é um clube que vive das finanças deles, da história deles, os patrocinadores que patrocinam o clube, o estádio. A história do Bayern o Flamengo é um dos times mais saudáveis financeiramente da América do Sul. Então não é aquela coisa de, esse time é forte porque virou SAF. Não. O Bayern de Munique é forte porque é forte e o Flamengo é forte porque é forte. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver tudo que a imprensa falou, né? O Mauro César, Casagrande e companhia ali puderam analisar esse confronto entre Flamengo e Bayern de Munique. Falaram um pouco sobre o jogo de ontem do Flamengo, né? O Flamengo ali fez o jogo até tranquilo, pôde dominar o Los Angeles, tomou um golzinho num vacilo ali, numa desatenção, né? Mas depois conseguiu empatar o jogo, então acho que foi resultado onde o Flamengo, um jogo onde o Flamengo não merecia perder, obviamente. Então sair de lá pelo menos com empate, acho que é um bom resultado, tendo em vista que o Mengão já estava classificado e o Mauro César pôde desabafar e falar o que esperar do Bayern, elogiou o Flamengo e falou que o Mengão tem totais condições de vencer o gigante mundial e o gigante alemão, consequentemente, que é o Bayern de Munique. É isso que veremos a partir de agora. O link lá do All Sport estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Bom dia a todos. De fato, né, o outro contexto, mas eu acho que a grande curtição dessa competição, né, é justamente essa possibilidade de enfrentamentos, né, de times brasileiros, sul-americanos, de outros continentes com equipes da Europa, ou seja, duelos que você só poderia ver no videogame, agora pode acontecer no mundo real. Eu acho que o Flamengo tem sim uma oportunidade aí de enfrentar uma equipe como o Bayern. Se perder para o Bayern, a não ser que seja uma goleada, ninguém vai poder dizer que é vergonha. Se vencer, vai ser uma vitória histórica pela evidente diferença que existe de investimento e técnica também. O Bayern tem jogadores do primeiro nível do futebol mundial. É um daqueles integrantes, como disse o Felipe Luiz depois do jogo contra o Chelsea, que tem uma elite, né, dos times mais fortes da Europa, e esses são mais difíceis de serem enfrentados. O Bayern está nesse grupo, né, faz parte desse grupo de elite, é um time muito forte, campeão alemão. Então acho que é uma oportunidade, uma chance de enfrentar um adversário que normalmente o Flamengo não enfrentaria. E quando vai ter outra chance como essa? E se por acaso conseguir passar, a possibilidade é grande de enfrentar também o Paris Saint-Germain. Eu acho que tem que ser visto dessa maneira. O Bayern é uma equipe forte, mas obviamente não é um time imbatível. Eu até coloquei no meu blog ontem os jogos que o Bayern perdeu na temporada. O Bayern perdeu para o Mainz, o Bayern perdeu em casa para o Bochum, que foi o último colocado da Bundesliga. O Bayern, foram as duas derrotas no Campeonato Alemão. O Bayern perdeu para o Aston Villa, para o Feyenoord, empatou com o Celtic. O Bayern perdeu para a Inter em casa, e foi o resultado que acabou decretando sua eliminação ao final, na Liga dos Campeões. Perdeu para o Barcelona, por exemplo. Então, perdeu para times poderosos, para times que não são melhores que o Flamengo, né? Times que são até inferiores ao Flamengo. Tudo vai depender da maneira como o time brasileiro vai se comportar e como o time alemão vai jogar. Eu não acho que o Bayern do Company seja um time tão consistente. Eu acho que o Bayern já teve times mais consistentes. O jogo contra o Boca foi um sinal muito claro de que é um time que dá para encarar. O Boca perdeu por 2-1, o Bayern teve dificuldade para vencer. O jogo estava 1-1, não foi um passeio, né? Então, tem jogo. Agora o Flamengo tem que acertar um grande jogo, tem que fazer uma partida tão boa, melhor do que foi aquela contra o Chelsea para conseguir resultado. E lembrando que o Flamengo pode empatar também e tentar levar até para os pênaltis. É possível, outra possibilidade. Você não é obrigado a vencer, né? Você pode até empatar o jogo. A responsabilidade maior é do Bayern, de vitória, né? Porque é o time de mais investimento, é o time que tem os jogadores mais caros, é o time que tem o Harry Kane, por exemplo, né? Então, naturalmente, é um jogo em que o Flamengo fica um pouco mais à vontade com relação a isso, né? Não tem uma cobrança de que ele tenha que sair vencedor. O que é raro, porque no âmbito sul-americano, em geral, salvo 3 ou 4 confrontos contra equipes que estão no nível do Flamengo, o Flamengo sempre aparece como favorito e cobrado por uma boa exibição. Aliás, é o único time brasileiro que se cobra grande exibição, inclusive pela imprensa. Outros podem jogar qualquer coisa que está bom, né? Até quando joga mal, quando não vence, encontram narrativas positivas. Aconteceu com o Palmeiras essa semana, é uma coisa muito curiosa, até engraçada em alguns momentos, né? E o que vemos agora é uma oportunidade de assistir um jogo muito legal, um jogo incomum,
que é o Flamengo contra o Bayern, um time importante da América do Sul, do Brasil, contra um dos mais importantes da Europa e o time mais rico da Alemanha, campeão da Bundesliga. Só um detalhe, é um confronto de clubes, né? Não é SAF. O Bayern de Munique tem presidente, é um time, é um clube que vive das finanças deles, da história deles, os patrocinadores que patrocinam o clube, o estádio. A história do Bayern o Flamengo é um dos times mais saudáveis financeiramente da América do Sul. Então não é aquela coisa de, esse time é forte porque virou SAF. Não. O Bayern de Munique é forte porque é forte e o Flamengo é forte porque é forte. Sim. Não teve... Ninguém comprou. O Bayern ainda tem, né, Danilo? Você que entende desse tema, ele tem o capital aberto, né? Ele também tem ações na Bolsa, né? Que é um caso meio raro de organização. É uma SAF minoritária, né? Uma SAF em que os acionistas não têm o controle. É mais ou menos um modelo que o Fortaleza tenta se inspirar para fazer aqui no Brasil. Eles querem fazer esse modelo, mas é muito difícil, porque é difícil você imaginar alguém que coloque muito dinheiro e não queira ter o controle do seu dinheiro, né? O Bayern, ele consegue isso de um modelo diferente que eu acho, particularmente, que no Brasil a gente nunca vai ver. Mas só o tempo dirá, Tironi. Tem isso, né? Aqui no Brasil, aqui é mais fácil, ó. O São Paulo quer fazer isso aí, mas eu quero mandar. Quando a gente fala de peso de camisa, entra muito nisso que o Danilo está falando. O Bayern de Munique, ele vive da história e do peso da camisa dele. É uma SAF menor, né? Porque consegue, com o peso da camisa, com a história do título, com a organização tradicional que o Bayern de Munique sempre teve, investidores acreditarem que possam colocar dinheiro lá que não vai ser usado de outra maneira, entendeu? Então o Bayern tem esse peso, né, dentro do mercado financeiro para o futebol. O Felipe Luiz, ele respondeu a uma pergunta do Mauro César na coletiva sobre como encarar o time alemão. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Bom, para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional. E com um elenco extraordinário e com um treinador, obviamente, que também é excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Muito bem, tá aí. Pergunta do Mauro César ontem na coletiva depois do empate do Flamengo contra o Los Angeles. Mauro, pelo que o Felipe Luiz falou, você acha que o Flamengo vai ser o Flamengo de sempre ou, quem sabe, vamos fazer um outro jeito? O que você entende? Explicar qual foi a pergunta, que ela não entrou, né? Porque eu perguntei para ele, eu não gosto de duas perguntas em uma, mas fui obrigado, porque primeiro na coletiva passada ele falou que havia um núcleo de times mais importantes, né, mais difíceis de serem enfrentados, e eu perguntei se o Bayern era um desses times. É claro que a gente sabe que mas era importante que ele dissesse isso. E eu perguntei como ele deveria jogar, se muda a forma de jogar, e a resposta dele, no meu entendimento, é de que ele vai tentar jogar da maneira que o Flamengo joga, pressionando e tudo mais. Até a gente pode falar sobre questão de escalação. Eu tenho uma ideia aí de que ele vai fazer, vai partir para uma escalação que pode gerar muitas discussões, mas é apenas uma ideia, não é uma informação, né? E, lógico, ele deixa ali no ar que, claro, que pode não conseguir jogar da maneira que ele quer, porque é muito provável que aconteça.
Flamengo pode tentar fazer uma pressão alta, pode tentar tirar a bola do adversário e não conseguir, porque o adversário é muito forte e vai querer a mesma coisa. O Chelsea meio que até aceitou. O Flamengo tentou jogar com a bola, o Chelsea dado momento falou, tá bom, você quer a bola, fica com a bola, vou jogar em transição. Fez um gol, teve uma chance com o Dilep também, antes até de fazer 1-0, mas o Flamengo conseguiu depois ter uma tal supremacia que virou o jogo e venceu até com autoridade, perdendo até algumas oportunidades. Poderia ter até um placar um pouquinho maior se tivesse um pouco mais de sorte e capricho nas finalizações. Então, é isso. Agora, ontem, assim, muito claramente, antes, durante, depois do jogo, o jogo do Bayern estava na cabeça de todo mundo. Acho que do torcedor, dos jogadores, não anula. Eu acho assim, até já vi gente falando assim, alguém diria que seria... Alguém diria o Pinóia. Empatar com o time da MLS é um papelão. Tá? Mesmo com o time misto que o Flamengo colocou em campo, tu pode empatar com esses times de futebol recreativo. Né? Mas eu não posso ser desonesto intelectual. Então, eu entendo também que o time ontem, além de ter mandado 4 bolas na trave e 4 bolas na direção do gol, uma só que entrou, ou seja, foram tantas na trave quanto finalizações no alvo. Perdeu um gol incrível, o Michael, que não finalizou, não fez nada. O Alan quase fez um gol no time que passou rente à trave logo depois do empate. Eu não posso ignorar que o contexto ontem, eu estava no estádio, você percebe, antes do jogo até, todo mundo pensando no jogo do domingo. Porque horas antes do confronto com o Los Angeles, ficou sabendo que seria o Bayern e parecia que seria o Benfica ou o Boca. Né? De repente, caiu o Bayern de Munique no colo do Flamengo. Até o pessoal digerir a ideia e entender o tamanho do confronto, claro que isso movimenta o imaginário de todo mundo. E acho que isso afeta também do comportamento da equipe, que não fez nenhum jogo ruim, não. Foi um jogo até bem razoável. Um jogo que o Flamengo estava classificado, tranquilo. O mais importante ontem, né, claro, tirando o aspecto financeiro, o Flamengo deixou de ganhar um dinheiro bom, porque não venceu o jogo, é que ninguém se machucou, tudo correu bem e o time não perdeu o jogo. Né? Então, saiu de campo inteiro e tal, ninguém lesionado, ninguém contundido, nenhum problema físico surgiu. Então, todo mundo à disposição do técnico, exceto o De La Cruz, que estava machucado, para ele poder trabalhar a equipe pensando no sábado. Mas é óbvio que o jogo de ontem foi muito afetado em todos os aspectos pela partida do próximo domingo. Isso é uma coisa muito evidente, não entender isso é um pouco difícil de compreender quem não conhece esse contexto. Mas... Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco da análise. Deixarei aqui abaixo, né, o link lá do canal do All Sport para que vocês possam acompanhar o programa News Sport na íntegra, muito bom, por sinal, nas manhãs, né, com Mauro César, Casagrande, enfim, e companhia. O Flamengo agora se prepara a enfrentar o Bayern. Meus amigos, cara, aquele jogo de videogame, né, como muitos falam, aquele jogo improvável que só acontece realmente no seu videogamezinho ali. E eu quero muito saber o que vocês pensam, o que vocês acharam, estão com medo, estão motivados, estão ansiosos, estão ali achando que o Mengão classifica para a próxima fase? Comente abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, até daqui a pouco, obrigado a todos, valeu!